Então, vocês imaginam que eu vou tonificar um paciente e aquele paciente tem um déficit energético. Então, imagine que aquele paciente é uma plantinha, tá? Eu gosto muito de usar esse exemplo para exemplificar como é que é a tonificação. Se você tem uma plantinha ali, um gravetinho, vamos supor uma planta bem nova, pequena, nascendo, um pezinho de feijão, e você quer fazer com que aquele pezinho aumente, cresça. Se você for lá pegar esse pezinho e falar aumenta e puxa ele com tudo para cima, o que vai acontecer com esse pezinho? Você vai simplesmente arrancar o pezinho e você vai matar ele, na verdade. Ele não vai ter energia, ele não vai ter capacidade de crescer porque você puxou. Mas se você pegar, colocar um pouco de adubo, regar um pouquinho aquela plantinha, botar um pouco no sol e esperar alguns dias, alguns meses, essa planta ela vai, porque você estimulou, porque você botou água, botou sol e botou adubo e teve a paciência de esperar, ela vai por si só começar a crescer. E é a mesma coisa no paciente crônico, no paciente deficiente. Você vai pegar simplesmente e vai dar pequenos estímulos naquele paciente, pequenos estímulos. E esse paciente vai para casa, esse paciente vai dormir, esse paciente vai acordar, e ele vai dia após dia melhorando. Então, você vai tratar ele uma vez por semana, e nessa uma vez por semana você vai dar pequenos estímulos, tá? Você vai dar pequenos estímulos uma vez por semana para o seu paciente, tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Tá. Muito bem. Você vai fazer isso em casos de deficiência, pouco sangue, deficiência, adultos debilitados, crianças pequenas, tá? Crianças e pequenas, tem pouca energia, e idosos, tá bom? Idosos. Quais são, então, os parâmetros de tonificação, tá? Então, vamos lá. Para tonificar, você vai dar pequenos empurrões energéticos no seu paciente, tá? Então, você vai usar poucas ventosas, pouca pressão e pouco tempo de estímulo, certo? Poucas ventosas, pouca pressão e pouco tempo de estímulo, certo? Como que se dá? O que seriam poucas ventosas? 3 ventosas no máximo no abdômen ou 6 ventosas no máximo nas costas. Isso representa poucas ventosas. Pouco tempo, apenas 1 a 3 minutos. Apenas isso, tá? 1 a 3 minutos e uma ou duas bombadas, ou seja, uma ou duas pressões, tá? Que é nada mais, nada menos do que uma, duas. Isso é o máximo de pressão durante 1 a 3 minutos, tá? Então, você pode ter aqui uma pressão e meia, ou duas pressões aqui, tá? E deixar de 1 a 3 minutos. E você vai usar as ventosas fixas, tá bom? Ventosas fixas. E problemas crônicos debilitados, tá? Tá, mas olha só, olha que interessante. A gente não tem esse parâmetro, são 1 a 3 minutos, uma ou duas bombadas? Mas olha que interessante. Professor, se eu usar uma pressão, 1 minuto, não é diferente de eu usar duas pressões, 3 minutos? É bem diferente, tá? E se eu usar, vamos supor, uma pressão, 1 minuto, uma pressão, 2 minutos, uma pressão, 3 minutos, uma pressão e meia, duas pressões, 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos. Qual é essa diferença de 1 a 3 pressões, 1 a 3 minutos, uma ou duas pressões? O que é essa diferença? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. O que acontece?
Imagine um idoso de 90 anos que tem uma artrose na coluna há 30 anos e ele está com dor e você vai trabalhar esse idoso com 90 anos. Concorda que ele é crônico? Sim. Agora, ele é muito hipercrônico ou ele é pouco crônico? Ele é muito crônico. Ele é muito frágil. Ele é muito sensível. Então, você vai usar uma pressão, 1 minuto. Você vai dar pequeno estímulo. Agora, eu tenho um paciente de 50 anos que tem uma dor há 6 meses, né? E aí, é crônico? É crônico. Tudo bem? Mas eu posso usar nesse paciente 2 pressões, 2 minutos, por exemplo. Tá entendendo? Eu tenho um atleta que tem um problema no joelho há 1 ano. Eu posso usar 2 pressões e 3 minutos, porque é uma pessoa saudável, jovem, energética, apesar de ser crônico. Deu para entender? Então, dentro do crônico, eu tenho uma escala, onde eu começo com uma pressão, 1 minuto, seria o mínimo. E eu tenho 2 pressões, 3 minutos, que seria o máximo. A partir disso, você já vai estar fazendo sedação. Você já vai estar começando, na verdade, a harmonizar e sedar. Você já vai estar passando do que seria a tonificação. Tá bom? Então, parâmetros de tonificação. 1 ou 2 bombadas apenas, 1 ou 2 bombadas. 1, 2 ou 3 minutos. Sendo que uma pressão minuto é o mais frágil, mais sensível que você possa imaginar. E 2 pressões, 3 minutos, é o crônico menos frágil, com mais energia que você possa imaginar. Dentro desse parâmetro, depois de 30 dias, já é considerado crônico. Deu para entender? Tá bom? E sempre usando poucas ventosas, no máximo 6 ventosas. Tá certo? Então, esse é o parâmetro de tonificação, tá? Existe o parâmetro intermediário, que é o parâmetro de harmonização. O que seria o parâmetro de harmonização? Aquele paciente que chega para você e fala assim, doutor, eu quero desestressar, eu só estou um pouco estressado, eu trabalhei muito essa semana, eu quero fazer um relaxamento, sabe? Ou então aquele paciente que tem uma dor há 29 dias ou há 35 dias, um cara jovem que tem energia, ou um adulto jovem. Aí você fica, vixe, e agora? Esse cara é crônico ou é agudo? Se você se deparar com essa dúvida, se é crônico, se é agudo, se o cara só quer uma harmonização, equilíbrio, se sentir melhor, assim, um relax, se você tiver essa dúvida, você tem o parâmetro intermediário, que é a harmonização. A harmonização, ela é um pouco mais forte que a tonificação, ou seja, o tempo é maior, a pressão é maior, porém, ela é mais fraca do que a sedação, que é o que eu vou falar aqui na sequência. Então, o que seria a harmonização? Você vai usar um número intermediário de ventosas, pressão e tempo. Então, vamos lá, o que seria isso? 5 ventosas no abdômen e, no máximo, 12 ventosas nas costas, tá? 12 ventosas nas costas. O tempo, 3 a 5 minutos, tá? 3 a 5 minutos. Pressão, 3, no máximo 4 pressões, ok? Então, ó, você já vai por uma pressão maior, tá certo? Então, não pode ser para pacientes crônicos, é pacientes agudos que estão cronificando, pacientes que só querem uma relaxada, só querem algo intermediário, pacientes que têm energia, mas só estão um pouco estressados, um pouco agitados, um pouco inquietos, mas não é um crônico característico, mas também já tem um tempo que ele está querendo relaxar, né? Melhorar. Então, se você tiver dúvida, você faz a harmonização. 3 bombadas, tá? Ou no máximo 4 bombadas. 4 bombadas. 3 minutos até 5 minutos. Perceba que 3 bombadas, 3 minutos, você já é o mínimo que você tem ali. Então, você pega ali, é a mesma coisa. Você tem um paciente que o seu nível energético é muito baixo, mas ele não é crônico, você quer harmonizar, você vai usar
3 bombadas, 3 minutos. Isso é o mínimo, ou seja, você passou da tonificação e já começou a harmonizar. Mas é um paciente forte, com energia e tal, você vai colocar 4 bombadas, podendo deixar até no máximo 5 minutos, certo? 4 bombadas, 5 minutos já é muito forte, gente. Já é praticamente sedando. Você já está praticamente sedando, né? Já é assim o limite. Então, 3 bombadas, 4 minutos seria algo ideal para você harmonizar, ou seja, um paciente relativamente forte, tem energia, porém está um pouco agitado, um pouco estressado, sabe? Um pouco que a dor dele é um pouco em torno de 30 dias que ele está com esse desequilíbrio, aproximadamente 30, 35, entre 25 a 35 dias ele está com essa dor, com esse problema, com esse desconforto, né? Então você vai harmonizar, ok? Deu para entender? E o número de ventosas também, tá, gente? Quando a gente coloca no máximo 12 ventosas, você lembra que até de 3 a 6 ventosas você está tonificando, de 6 a 12 ventosas você está harmonizando. Ou seja, quanto mais ventosas você coloca, mais você está harmonizando e mais próximo da sedação você está chegando, tá certo? Então você pensa, o paciente que você vai harmonizar, ele está mais próximo da tonificação ou ele está mais próximo da sedação? Se você for aumentando o parâmetro em tempo e pressão, em número de ventosas, você vai se aproximando a uma sedação. Se você diminui o tempo a ventosa, você vai se aproximando de uma tonificação. Então, vai caber você julgar na sua avaliação, tá? E para terminar, o que seria uma sedação? Seria uma sedação forte, ok? Uma sedação forte, ou seja, um estímulo forte. Você vai retirar a energia, você vai movimentar aquela energia para ela sedar. Você vai retirar de uma forma muito violenta, muito grande, aquela energia ali. Ou seja, você tem um excesso de energia. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Outra. Tá. E deixa eu aumentar aqui. Bom. Tá. Deixa assim mesmo. Outra imagem que eu coloco de forma didática para a gente entender o que é uma sedação. Imagina que você tem várias pessoas numa sala e no meio de uma sala começa a crescer uma espuma, certo? Uma espuma pegajosa, preguenta, que começa a subir e as pessoas não conseguem sair dessa sala. Essa espuma ela começa a aumentar, aumentar, aumentar e ela vai tomar conta desse espaço todo e vai todo mundo ficar preso nessa espuma. Quando as pessoas identificam essa espuma crescendo, que seria um excesso, e o que elas fazem? Elas resolvem se juntar para frear aquele crescimento daquela espuma. E colocam placas de ferro e começam a pressionar. E elas começam a fazer muita força. E começam a juntar 1, 2, 3, 4, 10 pessoas ali para empurrar o crescimento daquela espuma. E todo mundo faz muita força, muita pressão, até que eles conseguem, depois de bastante tempo, impedir o crescimento daquilo e frear, estancar aquele crescimento. Então, gente, isso é um exemplo que eu inventei para dizer o seguinte: se você tem uma energia excessiva, você tem que fazer muita força, muita pressão, tá? Você tem que fazer muito tempo e você tem que usar muitas ventosas para você sedar aquela energia, tá? Então, para você poder sedar um excesso, você vai ter que botar muita força ali para bloquear aquele excesso de energia grande que está se formando ali, tá? Então, para isso, você vai usar muitas ventosas, ou seja, mais de 12 ventosas, 15, 20 ventosas. Você vai usar 6 a 10 minutos e você vai usar de 5 ou 6 bombadas, tá? Gente, olha só, na minha prática, eu nunca chego a 10 minutos, tá?
eu sempre trabalho de 6 ou 8 minutos, por uma margem de segurança, tá? Por quê? Quando você coloca 5, 6 bombadas, é muita pressão dentro do copo no tecido. E você ainda vai ter que deixar 6 a 8, 10, eu nunca deixo 10. 6 a 8 é o que eu indico como segurança, tá? E você ainda vai fazer isso com várias ventosas. O que isso vai causar? Essa grande pressão dentro do copo vai causar uma grande resistência circulatória, uma baixa da pressão, tá? Sistêmica, e você vai sedar aquela dor aguda que está em excesso, ou seja, dores com menos de 30 dias, problemas com menos de 30 dias, desequilíbrios emocionais com menos de 30 dias. Pessoas que têm vigor, que têm condições de ter um excesso, tá? Que tem sangue, pessoas jovens, pessoas novas, tá? Então, quais são esses casos, professor? Um atleta, tá, que se alimenta muito bem, que cuida do seu físico, que tem um volume de sangue muito absurdo. Uma pessoa que não é atleta, mas que é esportista, faz atividade física regular, se alimenta muito bem, dorme bem e teve um pinçamento lombar, por exemplo, tá? Uma pessoa que levou uma lesão durante uma atividade, né? Levantando um peso, mas uma pessoa jovem, tá? E você vai ter que fazer isso. Percebam, gente, que é no máximo 10 minutos. Gente, se você ultrapassar essa barreira de 10 minutos e 5 ou 6 pressões, você vai começar a expor seu paciente a um risco real, tá? O que é esse risco real? Pode aparecer o surgimento de bolhas líquidas dentro da ventosa, tá? Dentro da ventosa aqui, ó, esse tecido aqui dentro, ele vai começar, tanta pressão e o tempo vai sugar tanto líquido do sangue que esse líquido vai se acumular embaixo da pele e pode formar bolhas. Tem gente que deixa 30, 20 minutos uma pressão forte dessa. Isso, gente, é tão lesivo que pode ocasionar necroses. Necroses. E ainda tem gente que quer fazer isso todos os dias para piorar. Para piorar. Então, gente, olha só. Se eu quero fazer uma sedação, eu posso fazer isso, esses parâmetros de segurança, ali 3 vezes por semana. Ou até todo dia, mas 3 vezes por semana já é o suficiente. Porque eu quero sedar uma pessoa que tem acesso, uma pessoa jovem, com energia, com menos de 30 dias de problema. Eu posso fazer a fixa sedando. Porque ele tem muita energia. Quando eu quero tonificar, essa pessoa tem pouca energia. Então, eu faço apenas uma vez por semana o padrão de tonificação. Certo? Apenas uma vez por semana. Gente, na minha prática, quando eu preciso sedar uma pessoa, eu geralmente opto pela ventosa deslizante, tá? Porque a deslizante, ela sempre é sedante. Quando você faz a sedação com uma ventosa fixa, obrigatoriamente você vai deixar hematomas muito violentos naquela pessoa. Ela vai passar ali 7 a 15 dias com aquelas marcas roxas. Às vezes ela tem que ir para uma praia, às vezes ela tem que fazer qualquer coisa e vai ficar com aquelas manchas, isso pode ser ruim, né? Então, sem contar o risco de lesão que você está expondo a essa pessoa, né? Então, eu aconselho que sempre que você tiver que sedar uma pessoa, você use a deslizante com meia pressão ou uma pressão no máximo, tá? Agora, voltando para aquele primeiro slide da aula do Michael Phelps. Michael Phelps ia bater o recorde mundial. Ele estava na última prova dele. Então, ele, após passar por inúmeras provas, ele lesionou muito o ombro dele. Ele estava com dor, obviamente, né? Só que vamos lá, o Michael Phelps tem energia? Tem bastante. Tem sangue nutritivo? Tem bastante. Ele é jovem? É.
Ele estava com uma dor aguda, uma lesão aguda, com menos de 30 dias? Estava, porque ele estava aqui naquela prova das Olimpíadas ali, que acho que é 15 dias, 20 dias no máximo. Estava, né? O objetivo dele era passar a dor, melhorar a dor, tirar aquele excesso de inflamação, de agentes inflamatórios que estavam ali, tirar aquela estagnação de agentes inflamatórios, de edema que ele estava ali, diminuir a dor, para que ele possa chegar na prova final, melhorar a performance dele e vencer. Automaticamente, ele ia ficar com as manchas escuras. Pergunta se ele estava preocupado com a estética. Não. Ele estava preocupado em melhorar a performance dele e vencer. E, de fato, ele venceu com a prova no final. Então, por isso que quando você vê um atleta cheio de manchas, aquele tratamento que ele está fazendo para uma dor aguda, sabe? Ele tem energia, ele tem condições de suportar ali 10 minutos de ventosa com 6 pressões, né? E ele está preocupado em melhorar a performance dele, tá? Mas, pelo amor de Deus, isso não pode ser feito numa senhorinha, numa pessoa de idade, numa criança, numa pessoa com problemas crônicos, porque senão vai piorar, tá? Problemas crônicos nós vamos sempre tonificar. Pessoas que têm energia, mas não é crônico, é um agudo cronificando, ou é só para relaxar, harmonizar. Pessoas que têm sangue, que têm volume, que têm capacidade física, energética, nutritiva de sedar, você pode sedar, mas eu prefiro usar nesses casos a deslizante, tá certo? Ok? Então, a dor crônica tonifica, a dor aguda seda, certo? Muito bem, termino por aqui esses protocolos. Ainda vou dar mais uma aula de avaliação, de ficha de avaliação, que será a nossa próxima aula. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta do pessoal. Deixa eu ver se tem alguém aqui que sobreviveu até o fim. Poxa, estou vendo que tem bastante gente. Que legal. Que bacana, que bacana, que bacana. Tá? Que fantástico. Que fantástico. Bom, muito, muito legal, muito, muito bom. Tá todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui o chat, o bate-papo, se alguém perguntou alguma coisa interessante aqui. Tá, 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 tá. Pode mostrar de novo a pressão da ventosa? Sim. Esse material vai para o Instagram? Não. Aula sensacional, assiste a aula, adorei a aula, aula top. Vai falar de pediatria, Lisiane? Lise, vou falar de pediatria quando a gente falar de grupos especiais, que eu vou falar de gestante, de atleta, e eu falo também de criança, isso eu acho que é uns 2 módulos para frente, tá? Eu vou falar de pediatria, tem uma série de patologias que a gente trata as crianças com a ventosa. Já foi te adiantando que é tonificação, são ventosas fixas que vão estar voltadas para tonificar principalmente o pulmão, tá bom? Então, a gente vai tratar as crianças tonificando o pulmão. Essa aula ela não vai nem para o Telegram e também nem para o YouTube, nem nada. Esse módulo ele vai se integrar no nosso curso da ventosoterapia padrão ouro. Mas eu vou ter que gravar de novo, porque 2 horas de aula eu não gravei, só gravei o final. E eu vou convidar vocês de novo, se vocês quiserem assistir de novo, tá? O que fazer para equilibrar o ki excessivo causado com a menopausa? Então, gente, a menopausa ela vai ser crônico, tá? Então, na verdade, você vai harmonizar ou tonificar ali, principalmente tonificar, né? No caso, a menopausa é tonificação, então você vai tonificar. Eu sou 23 anos, torceu o pé e está um pouquinho inchado. Como eu poderia aplicar as ventosas nele? Olha, criança, você não deve usar sedação. A criança não vai suportar. Você pode tonificar ali usando uma ventosa menor, né? Deixa eu ver aqui, uma ventosinha pequena. Em alguns pontos ali, eu não aconselho usar em cima, porque ele pode não suportar dor. Mas em volta ali do ponto doloroso, você pode usar a ventosa, colocando uma pressãozinha, deixando ali 2 minutinhos,
tá? Usa ali 3 ventosas em volta, deixa 3 minutinhos, usando ali 2 vezes por semana, ele já vai melhorar, certo? Bom, gente, quem ficou até o final é um privilegiado, porque eu não gravei a aula, tá? O que fazer para equilibrar o que é? Já falei, estimular o VC12 adequado. Sim, o VC12, gente, é esse ponto aqui entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical, bem no meio, tá? Na meia distância entre a cicatriz umbilical e o apêndice tifoide. E você vai harmonizar principalmente o baço e o estômago, tá? É muito bom você harmonizar o baço e o estômago, porque você vai melhorar a qualidade do seu time, tanto defensivo quanto nutritivo, e esse time defensivo nutritivo vai trazer qualidade de vida e vai melhorar tudo, saúde, vai melhorar tudo no seu paciente. Certo? Mais alguma pergunta? Bom, gente, muito obrigado, tá? A todos que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham aprendido, vocês tenham gostado, vocês tenham, né, aproveitado bastante. Depois eu vou ter que gravar essa aula de novo, né? Então, aproveitem as suas dúvidas, quem tiver, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado aí por todo mundo, mais uma vez. Todo mundo anotou, muito bem. Mariângela, Jane, certo. Muito legal, tá? Muito, muito legal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Um grande... Nossa, não tem gente, cara. Muita gente. Deixa eu, deixa eu tentar ver aqui. Tem umas 20 e poucas pessoas. Que legal. Que legal. Gente, um beijo. Até a próxima.